Olá, gente, vocês pediram, votaram e o resumo de hoje, o breve resumo de hoje é sobre Iracema, de José de Alencar. A primeira coisa que a gente precisa conhecer, saber da história é quem são os personagens. Então a gente tem aí vários personagens principais que fazem a história acontecer. Primeiro a gente tem o Martim Soares Moreno, isso mesmo, é um parente distante aí da Nath. Ele vai representar a figura do colonizador, ele é um europeu, uma figura branca, e ele vai ser o herói que vai participar de várias lutas e vai defender o seu povo, até um período em que, um momento da história em que ele vai ficar dividido entre lutar pelo seu povo, né, lutar pelos colonizadores, ou lutar pelo seu grande amor, que é nada mais, nada menos que Iracema, sim, a Virgem dos Lábios de Mel. A gente não precisa falar muito dela, porque Iracema é uma das figuras mais conhecidas da nossa literatura. A gente também tem o Arquém, que é o pajé da tribo, ele é o pai de Iracema. Temos Poti, o amigo fiel de Martim. Sim, Martim tinha um amigo fiel indígena. A gente tem o Calbi, que é o irmão de Iracema. E nós temos Moacir, que só vou falar dele lá no finalzinho da história e a gente vai entender por que ele chama Moacir. Antes da gente conhecer a história de Iracema e Moacir, a gente precisa entender um pouquinho do período, do momento histórico que a gente estava vivendo. Como vocês já devem saber, o romantismo ele é dividido em 3 fases e Iracema faz parte da primeira fase. O que significa isso? Significa que as produções literárias que surgiram nesse momento, eles estavam buscando o quê? Uma identidade nacional. Eles buscavam sair da ideia da Europa, de parar de falar da cultura europeia e falar do quê? Da nossa própria cultura. E aí que surge a ideia do bom selvagem de Rousseau. A gente tem então a ideia de buscar o que é nosso, qual é a cultura brasileira, sobre o que a gente vai falar. E aí, então, Iracema surge nesse contexto da busca pela natureza, da busca pela a nossa própria história, a busca sobre a nossa própria cultura. E nada mais certo do que falar sobre a nossa cultura, o início da cultura literária, a cultura do Brasil, e do que falar sobre os indígenas. Iracema narra a história de um amor impossível entre uma indígena e um colonizador português. Lá no meados do século XVIII, e se passa no início do processo da colonização da costa brasileira, lá no litoral. Há quem diz que José de Alencar se inspirou aí numa lenda em que fala, uma lenda cearense em que fala como é que surgiu o primeiro mestiço, o primeiro brasileiro de verdade. Iracema, ela é uma índia da nação Tabajara, ela é filha do pajé da tribo Araquém e está prometida ao chefe guerreiro Irapuã. Sim, só que Iracema não é só uma simples indígena. Ela é detentora de um saber, de uma poção mágica, alucinógena. Isso sim, a Iracema ela é tipo uma sacerdotisa da aldeia. Ela é detentora do saber de como se faz a poção de Jurema. A poção de Jurema nada mais é do que um negocinho bem doido lá que deixava os índios bem doidinhos em alguns rituais, tá? E a ideia, né, essa questão dela ser a detentora do saber, né, da poção de Jurema, é que ela não pode se entregar a nenhum homem antes de passar o segredo dessa poção para outra pessoa. Temos Martim, que vive junto com a tribo Pitiguara e ele é responsável por fiscalizar a costa de invasões. Então ele, junto com seu fiel amigo Poti, lidera os guerreiros pitiguaras nas batalhas contra os invasores, principalmente os invasores holandeses. Vale ressaltar aí que a tribo Pitiguara, de onde é Poti, de onde Martim vive, é inimiga da tribo Tabajara. E a tribo Tabajara é onde vive, isso mesmo, Iracema. Um dia, Martim, ele tá andando lá pela mata, fazendo seu trabalhinho de fiscalizar, e ele acaba encontrando Iracema. Iracema que estava caçando, ela acaba se assustando e dá uma flechada nele. Alguém diz que foi no ombro, alguém diz que foi na carinha dele, mas o fato é que ela acertou ele. Martim, como um bom samaritano, né, um bom guerreiro, um bom colonizador português, ele vê que é uma mulher e ele não se
vinga, ele não faz nada. E Iracema acaba ficando, como eu posso falar, com dozinha, né? Porque ela tirou um homem lá indefeso, coitado. E ela acaba pegando Martim e levando até a sua aldeia, que é conhecida por ser muito hospitaleira. Lá, ela vai curar o ferimento do Martim e o pai dela, né, o pajé, vai acabar aceitando que ele passe a noite ali, porque eles são bons hospitaleiros, né? Acontece que surge aí uma atração, porque Iracema é linda, maravilhosa. Martim tem toda a sua questão, né, de colonizador, de impor a sua presença. E os dois começam, então, a trocar olhares, e surgem fagulhas do amor, né? Só que a gente tem um problema aí. Iracema, ela é prometida, né? Ela não pode se entregar a outra pessoa sem antes passar o segredo de Jurema. Mas a atração é mais forte e os dois acabam tendo relações. Quando eles acordam, né, depois lá do Vucu Vucu, eles acordam e falam, putz, o que a gente fez, né? Iracema não pode ficar mais na sua tribo, por quê? Ela perdeu o direito, né, ela acabou não passando o segredo de Jurema, ela acabou traindo a própria cultura dela. E é lógico que Martim não pode ficar ali, porque quando descobrirem que Martim é da tribo inimiga, vai dar caca. Os dois acabam fugindo. E aí, as tribos acabam descobrindo o que aconteceu e os pitiguaras com os tabajaras vão guerrear. Acontece que os pitiguaras são mais fortes e os tabajaras acabam perdendo muito a sua população, né, muito suas pessoinhas ali, e eles acabam saindo em retirada e voltam lá para o interior do Ceará. Martim, então, percebe que ele não pode mais ficar com Iracema na tribo inimiga da cultura dela, e ele vai e constrói uma cabaninha, né, de sapé lá no fundo da floresta, da mata, para os dois viverem juntos. Aí a gente tem uma questão bem legal que vale ressaltar, que Iracema, por amor a Martim, ela abandona totalmente a sua cultura, né, quando ela decide fugir com ele, quando ela decide ficar um tempo na tribo inimiga, quando ela vai depois para essa casinha lá no interior da floresta. E a gente tem uma clara referência à submissão do indígena, né, ao colonizador português. Porque Iracema em nenhum momento fala, ô Martim, para aí, né, vamos ficar lá na minha aldeia, vamos pedir perdão, eu passo o segredinho do Jurema para alguém, e a gente tenta manter a paz. Mas não, a gente tem aí uma clara submissão do indígena ao colonizador branco. Por quê? O que Martim quer é o que acontece, tá? E vale ressaltar aí que Iracema, se vocês lerem, né, ao contrário, aí trocando as letrinhas, vira América. Bom, então eles vão viver um tempinho lá na floresta, lá na cabaninha, né? Acontece que as relações continuam e Iracema acaba ficando grávida. Mas Martim, ele é um colonizador, ele tá ali para defender terras, ele tá ali para fiscalizar, ele não tá ali para viver um romance lindo, maravilhoso no litoral lá do Nordeste. E ele acaba tendo que continuar o seu trabalho. E a Iracema começa a perceber que Martim, por mais que queira ficar ali com ela, ele sai, ele vai para expedições, ele tem o trabalho dele para fazer, seja bom ou mal, enfim. E ela começa a perceber que Martim tá triste, né? E ela fala, como é que eu vou acabar com o sofrimento de Martim? Aí começa então o martírio de Iracema. Ela tá longe da família dela, ela tá longe da sua cultura, ela tá longe de tudo que ela conhecia, de tudo que ela gostava, em troca de um amor. Acontece que Martim, por mais que ame Iracema, por mais que ame aquele filho que ela está gerando, ele tem responsabilidades. E daí ela vai percebendo esse olhar triste de Martim, ela se sente culpada e conclui que ela precisa dar um fim naquilo, né? E ela acaba ficando triste também, e os dois vivem numa tristeza, ele vai, ele volta, ela vai, enfim, vai acontecer que uma hora aquela criança vai ter que nascer e Tchanã nasce. Quando Moacir nasce, ele nasce do sofrimento, ele nasce da dor, e aí que está o porquê do filho de Iracema e de Martim chamar Moacir. Moacir significa filho da dor, né? A gente sabe que tanto Iracema quanto Martim sofriam, mas Iracema, né?
ela acaba dando a luz, ela nomeia lá a criança como Moacir, filho da dor, e a tristeza vai fazendo ela definhar, o seu leite seca, ela não pode sustentar o próprio filho, ela entrega para os braços do seu amado e fala: toma que o filho é seu. Martim vai ter que cuidar de Moacir, porque nesse momento Iracema morre. E aí vale a gente ler o trechinho, o finalzinho do livro. E o que é legal também do livro é que José de Alencar, ele tentou usar o máximo possível, aproximar o máximo possível da língua, né, dos trejeitos de falar tanto do colonizador quanto dos povos indígenas. Enterra o corpo de tua esposa ao pé do coqueiro que tu amavas. Quando o vento do mar soprar nas folhas, Iracema pensará que é a tua voz que fala entre seus cabelos. Moacir, então, fica lá com o paizinho dele, com Martim, e Martim precisa enterrar Iracema, e é quando ele, embaixo de um coqueiro, enterra a sua amada. O doce lábio emudeceu para sempre. O último lampejo desperdiçou dos olhos baços. Poti amparou o irmão na grande dor. Martim sentiu quanto um amigo verdadeiro é precioso na desventura. É como o outeiro que abriga do vendaval o tronco forte e robusto do ibiratã, quando o cupim lhe broca o âmago. O camocim que recebeu o corpo de Iracema, embebido de resinas odoríferas, foi enterrado ao pé do coqueiro, à borda do rio. Martim quebrou um ramo de murta, a folha da tristeza, e deitou-se no jazigo de sua esposa. A jandaia, pousada no olho da palmeira, repetia tristemente: Iracema. Desde então, vocês estão escutando o cachorro, mas é porque Martim, ele tinha um cachorro, um fiel cachorro e uma fiel ave. A jandaia é uma fiel ave que sempre tá junto com o Martim. E o cachorro que tá latindo, vamos fingir que é o cachorrinho de Martim, porque ele também tinha um cão, um amiguinho lá. Então a ave repete tristemente: jandaia, Iracema. Desde então, os guerreiros pitiguaras que passavam perto da cabana abandonada e ouviam ressoar a voz plangente da ave amiga, afastavam-se com a alma cheia de tristeza do coqueiro onde cantava a jandaia. E foi assim que um dia veio a chamar-se Ceará, o rio onde crescia o coqueiro, e os campos onde serpeja o rio. Para você conhecer um pouco mais da história, você precisa ler Iracema, de José de Alencar. Fica a dica.